O uso de técnicas como inseminação artificial em tempo fixo aumentou muito nos últimos anos no Brasil, mas o potencial para aplicação no rebanho é muito maior. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, Lino Rodrigues. Lino, muitas fazendas ainda no Brasil não utilizam biotecnologias. Sem dúvida. O número de matrizes inseminadas esse ano deve atingir 10%. Entretanto, segundo informações que nós temos de outras fontes, por exemplo, a DBO, no caso de gado de corte, 60 mil propriedades detêm 100 milhões de cabeças. Isso fazendo um cálculo aproximado, nós imaginamos, com algumas estatísticas na BIA, que apenas 23 mil propriedades recorrem ao uso da inseminação. Então nós temos aí praticamente mais 2/3 que poderiam adotar a técnica e com condições de adotá-la, pelo porte das propriedades, o que demandaria um certo grau de manejo e também de alimento, e que utilizando a técnica obteriam sem dúvida uma melhor produtividade. A medida que nós usamos é sempre proteína por hectare, né? Mesma coisa seria estendida ao leite. O leite também ilustra bem como o Brasil é um país de oportunidades, porque a produção média de vaca dia de leite no Brasil, a produção média não chega a 4 quilos, enquanto que propriedades que recorrem à inseminação, mesmo que as produtoras são a campo, você já tem 10, 11, 12 por dia, e aquelas que estão nos estábulos chegam a 30 por dia. Então você percebe que está muito superior à média. E isso acontece também, essa oportunidade aí de investimento em técnicas de produção e, consequentemente, melhores resultados na área de pecuária de corte? Sim, na pecuária de corte é a mesma coisa, porque inclusive o próprio mercado está reconhecendo isso, né? Os bezerros nesse momento, bezerros oriundos de inseminação, o quilo desse bezerro está se pagando alguma coisa como R$ 3,60 a mais. Então isso é reconhecimento do mercado. Dependendo dos cálculos que nós fizermos, inserindo a redução do intervalo entre partos, etc., nós diríamos que um bezerro teria uma média de 30 quilos superior. Isso significa R$ 108 superior. 108 para um investimento que hoje está entre 35 e 40 reais é um retorno de 200%. Não tem nenhum investimento, né, de 200% ao ano. Então tem aí uma oportunidade fantástica para o pecuarista. Ainda é possível os pecuaristas investirem nas técnicas de reprodução nessa estação de monta? Sem a menor dúvida. É possível, precisa uma avaliação, mas dependendo do porte ele pode entrar sem nenhum problema. A única ressalva que eu faço, nós tivemos hoje aqui no simpósio, que está muito bom por sinal, uma apresentação do Gabriel mencionando os cuidados. Você tem que tomar o cuidado primeiro com o inseminador, segundo com o protocolo e terceiro com o sêmen. Eu lembro sempre ao produtor que ele deve contratar pessoas profissionais experientes. Não se aventure se for a primeira vez. É bom contratar profissionais experientes que o orientarão com todo o cuidado. Para a gente encerrar agora, qual a mensagem que o senhor deixa aí aos produtores, né, aos peões também que nos acompanham, né, nas fazendas, a respeito do uso das técnicas de reprodução, do uso de inseminação artificial em tempo fixo? Qual que é a mensagem que o senhor deixa? Olha, a minha mensagem é a seguinte: é um patrimônio em termos de recursos significativo. O que é significativo? Hoje no Brasil nós temos uma produção de carne e de leite que anualmente das propriedades para os frigoríficos e para os laticínios, nós comercializamos algo em torno de 125 bilhões de reais. O que eu quero mencionar é que
é um valor que equivale praticamente ao faturamento de uma Petrobras. E com as técnicas e com a contribuição dos peões, com a atuação profissional dos veterinários, nós teríamos condições de incrementar, pelo menos aí por ano, 5% de produtividade. Então eu estou falando de quase 7 bilhões de reais. É um dinheiro que não seria desprezível em nenhum momento. Então a minha mensagem é: vamos pensar em gerar recursos mediante tecnologia e profissionalismo. E não tentar reduzir custo, porque se não tiver profissionalismo a gente vai ter um custo muito maior. Então seria essa a minha mensagem. Muito obrigado pela presença aqui no Ouro Fino em Campo. Eu conversei com Lino Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Direto de Palmas, Gustavo Batista.